podcast CPI. Eu me chamo Andressa Pereira. Eu me chamo Luana Soares. E aí, como é que tá vocês? Como é que tá a sociedade pro Enem? Tudo bem? Meus amores, a gente tá fazendo aqui outro programa maravilhoso pra vocês. Eu posso dizer incrível? Não posso mais. Não pode. É um programa maravilhoso. Só pra reforçar, nós já tivemos uma fotógrafa, médico do esporte, jornalista do esporte e uma esteticista maravilhosa. Inclusive, tô devendo uma ida lá, né? Fazer eu uma também. massagem. Isso mesmo. Pronto, maravilhoso. Então, né, pra manter o naipe do nosso programa pra vocês, especialmente pra vocês, olha, é pra vocês estarem assistindo, viu? Porque o que esse programa dá de trabalho, né, Luana? Verdade. Estamos aqui sempre nos empenhando, dando o melhor. Estudando bastante, trazendo profissionais extremamente gabaritados e capacitados. Maravilhosos. Do que a gente tem de melhor aqui no nosso Piauí, nossa Teresina. E pra, né, não dar muito, sem mais delongas, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, mais uma vez, eu digo e repito, sou suspeita a falar desse profissional que está aqui hoje. A gente vem numa pegada ali de esporte, né, Andressa? Médico do esporte, jornalista do esporte. E assim, é uma profissão que eu estou super feliz de estar entrevistando o nosso convidado. Tenho uma relação afetiva desde os tempos de escola com esse nosso profissional. Estudamos juntos, Andressa. Ah, então é recente, você sabe do que é isso mais de um dia desses. Eu não sou uma pessoa, né, assim, normal. Eu não sou uma pessoa... E nós estudamos na época da escola, fizemos um ensino fundamental maior, fizemos um ensino médio juntos, né? Tivemos alguns perrengues que eu acho que vai rolar por aqui, algumas histórias, pode ser que role. Curiosa. E sem mais delongas, educação física. Quem Iago é? Vasconcelos. Prazer, Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado. Uau. Gente, o Iago, ele é educador físico, né? E ele trabalha no MTOL, que é um crossfit, tá? Aqui em Teresina, super conhecido. Já tive aula. E a educação física é minha paixão, é a nossa paixão. Então a gente gostaria de conversar um pouquinho, né, Andressa? Sim. Sobre a sua história na educação física. Certíssimo. Quem é você? Conte seus mais segredos. Tá fazendo aula gratuita? Como é que funciona isso daí? Conta pra gente. Meu nome é Iago Vasconcelos, sou formado pela Universidade Federal do Piauí, no ano de 2017, se eu não me engano. E desde então venho atuando na parte de CrossFit. Comecei um pouquinho com a parte de treinamento funcional, parte um pouco mais individualizada, até chegar ao CrossFit no Piauí. Assim que ele chegou, 3 meses logo após a abertura do CrossFit aqui que teve, eu já entrei como aluno, aí já era para me preparar para ser professor de outro box que ia abrir futuramente, né? Eu estava terminando já a universidade e aí foi... Quando eu comecei a treinar foi paixão mesmo grande, Nossa. Primeira vista. E olha que me tirou, eu era da luta, fiz luta minha vida toda, e me tirou dos tatames de uma certa forma. É judô? Era judô, depois passei pro taijitsu, muay thai, então sempre fiz e foi a minha vida inteira, desde os 5 anos de idade, minha vida inteira. Que tu tem a relação com o esporte. Com a luta principalmente. Fiz todo tipo de esporte, mas a luta o tatame era a minha verdadeira paixão. Que bacana. Aí eu comecei junto, inclusive no meu primeiro treino de CrossFit foi o mesmo dia que eu peguei minha faixa preta, inclusive. Aí depois disso eu comecei a treinar menos frequência, né? Que eu fui treinando mais CrossFit, fui gostando, desafio, aquela coisa toda, pra ser professor, pra ser atleta. E eu fui atleta minha vida inteira e isso me apaixonou logo de vez. E aí nunca mais parei de CrossFit. Nossa, que bacana. Olha, como a gente estava conversando antes, né? O intuito do nosso programa é justamente conhecer essas histórias, porque o que acontece? Na visão do jovem, ele escolhe e aí pronto, definiu tudo. Ele não tem essa visão de um processo que coisas acontecem durante a nossa jornada. E eu queria saber de ti. E é verdade, acontece muitas coisas durante esse tempo todo. Justamente. E assim, eu fui criado para fazer medicina. Bem tradicional, né? Bem tradicional. Eu acho que meus pais batalharam muito pra me colocar na escola boa e tudo. Foi na época que eu estudei com a Luana. E queriam melhor, né? Sim. Então, aquele emprego certo, aquele dinheiro certo, a estabilidade certa era a medicina na época, né? E eu gostava, de fato.
Sempre gostei das matérias envolvidas, né? Biologia, química, física, matemática. Sempre gostei mesmo. Mas, ok, fui fazendo. Aí entrei na turma que era o terceiro medicina, né? Que era específico para medicina. Isso. E foi fazendo, aí o vestibular veio. Não passei de primeira. Aí tinha as segundas opções de fisioterapia, porque até então eu não tinha pensado em educação física. Sim. Apesar de minha vida inteira ter sido esporte, ter sido luta, ter sido tudo enquanto. E eu já tava, sempre fiz, nunca deixei de forma nenhuma. Não existia CrossFit ainda aqui, né? Mas sempre estava nos tatames, estava treinando tudo. Sempre fui ligado ao esporte, 100%. Mas nunca pensei em educação física. Não enxergava não esporte, via. Que o esporte poderia De jeito ser como algo... minha profissão. Exatamente, queria agregar como uma profissão, né? E não via. só como você via como lazer. Eu só imaginava algo da saúde. Aí tinha lá a segunda opção fisioterapia, odontologia. Aí eu ficava meio assim mais pra fisioterapia, né? E aqui na Universidade Federal não tinha. Só tinha em Parnaíba fisioterapia. Polo de Parnaíba. Aí acabei sendo classificado para odonto, que era a minha segunda opção. Na época ainda fiz o PSIL. Do PSIL eu fui chamado para odonto, mas não quis. Aí no outro ano, se eu não me engano, já foi Enem. Aí tentando novamente, a pontuação não deu. Dava para outros estados, mas não tinha recurso, né, pra gente fazer isso. Sim. E particular, nem na bala. Né? Sim. Caríssimo. Não, na época era muito caro. Hoje tá uma loucura, né? Mas na época já era muito caro para aquela época, né? Sim. Era, se eu não me engano, 3 mil alguma coisa. Mensalidade, então inviável. Se fosse só o custo da mensalidade, mas também era... Não, aí tem toda uma questão de material, vida. logística. Não. É E não muita dava coisa. pra ir para outro estado. Aí só sei que meu pai chegou um certo dia e falou... Eu falei assim... eu acho que eu vi a opção educação física, a parte de saúde e tal. Eu vou fazer esse negócio. Isso era o que? Já era o terceiro ano já que eu tava tentando. Mas assim, Iago, só dar um parêntese, né? Durante esse processo que tu tava nessa indecisão, Sim. como era que tua família se articulava contigo? Pressão toda hora. Pressão sempre. Eu fazia... Meu pai ainda pagava um pré-vestibular. Cheguei a fazer 2 pré-vestibulares. Cheguei a fazer um pré-vestibular no SEV, que era o MedSev na época, né? Que era o famosão, tudo. Cheguei a fazer lá. Meu pai pagou, com dificuldade, mas pagou. E depois desse, que eu não passei, depois eu fui classificar, ver se foi chamado lá, mas acabei que nem queria. Depois disso, aí ele, você trabalha, eu trabalhava com ele, na época na farmácia que ele tem, ainda hoje tem. Eu lembro. Trabalhava com ele. Ele, tá aqui. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora você vê o que é que você vai acontecer na sua vida, você que faz. Aí eu me matriculei num pré-vestibular do Sinopes. Sim. Me matriculei num pré-vestibular lá pra eu não perder assunto e tal, pra não ficar estudando sozinho. Eu gosto não de ter relaxar. Exato, eu gosto de ter ali um bom corpo pra mim, né? E já estava na cabeça de fazer educação física. Minha família, assim, eles me criaram para fazer a medicina, né? Para tentar fazer a medicina. E quando não deu certo ali de primeira e de segunda vez, fiz uns pré-vestibulares e tal. Aí meu pai chegou um certo dia e falou, o que eu podia fazer tá feito, tá aqui. Você se vira, você trabalha, eu trabalhava com ele nas farmácias, né? Com ele. Ganhava meu dinheirinho ali e tudo. E paguei um pré-vestibular pra mim, uma última tentativa. Aí eu já tava na cabeça de fazer educação física. Vou fazer pra eu não perder o assunto. Ali era no tempo do Enem. Sim. Eu já tinha vindo de PSIL, então tem toda uma diferença, Sim. né? Então, vou me organizar aqui, vou fazer esse pré-vestibular. E vou ver o que é que vai dar. Fiz o pré-vestibular, fiz o Enem e passei aqui na Universidade Federal para Educação Física. E quando eu entrei, e meu pai, né, minha mãe ficaram naquela. Eita, será que vai dar certo? Será o que vai... De alívio com... Não, com suspense, com dor na de barriga. alívio assim. Não, ele tá na universidade pública. Fez. Né? Porque na irmão nossa era época tinha isso, né? Os pais, pública? Não, então... Assim, aceitamos. Era mais questão financeira mesmo, né? Meus pais não tinham essas condições todas.
Mas meu irmão não conseguiu pública. Aí pra ele não ficar sem estudar, meus pais pagaram a administração pra ele na época na CEUT, né? Que hoje é Estácio. Aí ele fez lá e tudo. E foi já um alívio eu ter passado numa pública, né? Não, pronto, já tá, pelo menos tá encaminhado. Ele trabalha, ele não vai, vou gastar com ele com estudo, vou jogar ele pro mundo, né? Essa é a ideia. E comecei, só que eles ficaram naquela. Será que ele vai ter um futuro bom? Será que ele vai dar conta? Desacreditado, por que tu não tentou mais medicina? Ficava naquela ali jogando, mas... Querendo ou não, também é um processo de angústia que eles vivenciam, claro, né? Claro. Geralmente, a gente, às vezes, tem uma interpretação que é aquela pressão, o estresse, mas isso é resultante da angústia que eles vivenciam. Na época eu não entendia, né? Hoje a gente conversa às vezes em roda de família. Eu digo, não, cara, eles fizeram o melhor por mim. Ali é só medo mesmo de eu não ter dado certo na vida. Sim. Né? Exato. É genuíno, né? É um medo genuíno. Mas isso serviu muito, que eu sou muito assim, de desafios. Né? Se você dizer assim, tu não consegue fazer certa coisa, eu fico meio pirado. É cor de atleta, não sei. Que eu fui atleta minha vida inteira, não sei o que dá. Mas eles, não sei, não vai dar certo, educação física, vai trabalhar com o quê? Tem personagem passando fome, não sei o quê. Não, tá bom. Aí eu, rapaz, se eu for o melhor no que eu vou fazer, não sei se eu vou passar essa fome toda, não. Pois é. Não sei se vai ter esse sentimento, né? Aí eu estudei para ser o melhor sempre da turma. Em todos os anos eu fui o melhor da minha turma. Me formei o melhor da minha turma em todos os anos. Palmas. Em todos os períodos eu mandava o boletim pra ele. Tá bem aqui, ó. Baixava lá no SIGA, né? Que é o curso da universidade. Tá aqui, primeiro da turma. As primeiras vezes ele nem fez mais que sua obrigação. Que é a boca do pai dizer isso. As primeiras vezes. Velado, minha mãe já tava mais mole, já o parabéns e tudo. Quando ele viu que isso tava se repetindo em todos os períodos. Aí ele, tem algo diferente. Esse menino quer alguma coisa, né? E quando eu entrei na universidade, eu só trabalhava lá com meu pai. Aí eu usava o carro dele até pra ir, né? Aí depois eu comprei uma moto, eu participei da monitoria, o projeto de monitoria da universidade, né? Remunerada. Na época eu pagava R$400 por mês. R$400 naquela época? Era dinheiro demais, meu amigo. Quase uns R$100 mil. Era dinheiro. Então eu tinha um saláriozinho lá da farmácia. No primeiro período não dava você ser monitor, mas no segundo eu já passei na monitoria. E na monitoria para passar é só ter a melhor nota. Aí você passa na disciplina lá. E eu sempre tive as melhores notas. Aí fui monitor de bioquímica, de fisiologia, de biomecânica. Todas as disciplinas que eu gostava, assim, que eu queria, eu era monitor dela e sempre remunerado. Então passava só uns 2 meses, que era a época de virar o período, né? Sem esse dinheiro. Então eu sempre me virei. No 4º período, eu fui chamado para estagiar, na época no PS Studio do filho, que hoje tem o IPS, né? Na época era o Personal Studio. Ele chegou lá para um professor, qual é o melhor aluno aí? Professor, tá aqui. Aí eu não queria. Eu quero estudar, eu quero melhorar. Não sei se tá na época ainda de eu trabalhar assim, não. Não tenho esse conhecimento todo, mas mesmo assim eu fui. Aí eu comecei a ganhar mais dinheiro com a bolsa do estágio, aí monitoria, aí foi indo. Foi fluindo. E de lá, ele era amigo do dono do terminal, que era o Marcos. Sim. Que foi o primeiro CrossFit aqui em Teresina. Quando eles trouxeram o CrossFit pra cá, o terminal 1 abriu. O filho, tem um negócio ali, um CrossFit pra gente conhecer e tal, não sei o que. Aí eu, massa, vamos conhecer lá. Aí acabei não indo de primeira viagem. Aí, seus 3 meses depois, vamos lá, marcou um aulão lá, todo mundo no sábado, com os professores e tudo. Aí eu fui, e nunca mais saí. Iago, em que momento da tua trajetória ali na universidade, né, das monitorias e dos estágios, que você percebeu que a educação física, ela já estava te contaminando com aquele olhar de isso aqui eu vou conseguir levar como uma profissão, e além do prazer do esporte, né, das artes, você começou na arte marcial, mas em que momento foi que você viu assim que aquilo é pra mim, eu nasci pra isso? Lá no Personal Studio, eu nunca trabalhei em sala de musculação de academia, né? Nunca gostei, nunca trabalhei. Lá no estúdio era uma coisa mais personalizada, né? Tinha certas quantidades de alunos por horário marcado. Sim. A gente ficava ali com no máximo 2, estourando 3 alunos por horário. Mas geralmente era 1 para 1. Tinha uma certa aluna
eu não comecei trabalhando com esse povo, né? Porque eu era meio cru ainda, eu fui me ajudando, ele foi ali, eu ajudava ali, ele ajudava, tal. E quando eu comecei a pegar mesmo o negócio, aí a gente começou a ficar com certos alunos que treinavam sempre no mesmo horário e treinavam sempre com a gente. Com você. E essa Micaela foi a minha primeira aluna, assim, que de quando ela entrou até os resultados dela. Então tu acompanhou todo um processo de crescimento e evolução. Quando ela teve a entrada e os meses lá, que eu não me lembro, acho que foi 2, 3 meses, que ela teve assim uma mudança brutal. Aí eu mudei essa menina bem aí mesmo. Foi isso aí que eu fiz. Aí eu debatei um negócio assim, deu um estalo. Cara, isso é que é o que eu quero pra minha vida. É mudar as pessoas dessa forma. Quando ela me agradeceu, ficou aquela coisa, porra, eu consegui, você me ajudou, aquilo ali, pronto. Ali foi um estalo que nunca mais parei de fazer isso. Isso é muito interessante, porque assim, a visão do aluno que tá no terceiro ano, saindo pro mercado para escolher a sua profissão, né? O que acontece? A angústia é escolher. Eles não têm essa capacidade ainda de pensar sobre como serei dentro do que eu escolher. Você não se imagina. Isso. Aí quando a gente traz um profissional que traz essa experiência de vida dentro da graduação, é como se a gente tivesse realmente uma possibilidade de ampliação de percepção. Porque o que acontece? Eles querem uma nota para passar aqui, é isso. Mas preciso pesquisar o que aquele curso me oferece. Qual é a experiência que ele vai ter. Isso, quais são as matérias que eu posso... Por isso que é interessante a gente também visitar a universidade ou o local que a gente quer direcionar a nossa nota, viu, meninas? Então, isso é extremamente importante. Então, quando a gente traz um profissional que vivencia, de fato, por inteiro a graduação, porque tem profissional que, infelizmente, não vivencia. Que só passa. Isso. Então, quando você vivencia, que você dá o seu melhor, como você falou, tirar boas notas e tal, você é chamado, você é escolhido. Então, não é só escolher. E essa parte da experiência, eu tive a sorte de ser da Universidade Federal, que pra mim não tenho como explicar. É um universo. A Universidade Federal é um universo. Você tem todas as experiências possíveis lá dentro. Lógico que não vou dizer, só ela que presta, de jeito nenhum. Foi a experiência que eu tive. Sim. Eu tive todas as experiências ali. Eu tive aula, a educação física é interessante porque você assiste aula em todos os polos da universidade. Todos os centros. Com exceção, acho que da veterinária ali e do CCN, se eu não me engano, que é da matemática e tudo. Mas CCHL, CCE, parte do CCS, que é o da prova da saúde, eu assisti as primeiras disciplinas, a gente quase não assiste no setor de esportes da universidade. Sim. A gente ia pro CCE, pro CCHL, a gente dividia turma com o pessoal do direito, com o pessoal da medicina, enfim. A gente tinha esse universo todo, aquela compartilhamento, interação de todas as formas. É um universo próprio. É um universo. A gente, você pegar do setor de esporte, não sei se vocês têm na cabeça assim. Do setor de esporte a gente ia pro CCHL, eu corro lá todo domingo, por exemplo. Dá mais ou menos 2, 3 quilômetros. A gente ia todo dia de pé. Todo dia a gente saía do setor de esporte, ia pra lá, subia pra anatomia, que é lá perto da nutrição. Aí a gente voltava, descia pro RU, almoçava, 1 hora da tarde. 1 hora da tarde, voltava pro CCE assistir aula, descia pro setor de esporte. Então a gente rodava ali facilmente 5 km, brincando. Ei, Iago, nesse universo que tu traz pra gente, teve algum professor que você se inspirou, que você, enfim, né, pegou como exemplo, que você se inspirou pra... Sem dúvida. Eu tive a sorte de... Quando eu digo que a universidade me deu todas as experiências, eu não falo como brincadeira. Eu tive todas as experiências possíveis de professores, eu conheci o bom, o ótimo, o ruim e o péssimo. Eu conheci o modelo para eu me inspirar e conheci o modelo para eu ir longe. Então, na universidade tem tudo isso. Então, eu tive péssimos professores, péssimos que não quero ser esse profissional de jeito nenhum. O que esse cara faz? Ele tá aqui só. A prova simplesmente era, ele dava um texto, tirava as palavras do texto, não é brincadeira, botava o texto, completa. Eu tinha que decorar o texto para completar. Não é brincadeira.
E outros que estimulavam a gente, o que eu escolhia para ser monitor. A gente assistia, eu tinha a aula deles, né, por exemplo, de anatomia. Eu tava na anatomia, no primeiro período a gente tem anatomia. Aí, pô, gostei desse professor, o próximo período eu vou ser monitor dele. E eu falava pro professor, você é seu monitor. Aí ele sabia que era concorrida, a professora ficava meio assim. Aí no outro ano eu tava lá, de monitor dela. No outro período, eu tô aqui, professora, de monitor. Inclusive eu ajudei lá na monitoria, ajudei o pessoal da medicina, o pessoal de odonto, que eu era monitor da anatomia e alguns alunos pagavam essa disciplina. Sim. Né? Então eu ajudava ali todo mundo. O pessoal ficava assim, na educação física, quem é esse doido? E ajudava o povo lá, eu era monitor deles. Por dentro de tudo. E no outono bioquímica, fisiologia. Então sempre os professores que eu me inspirava, eu gostava, eu ia lá no outro ano e era monitor deles. Para ter mais experiência ainda. Teve uma que se destacou, que foi a professora Vânia. Que desde quando acho que no 4º período era disciplina de treinamento desportivo. Desde isso essa mulher é um negócio diferente. Te inspirou. Aí eu vou ser seu monitor, eu vou fazer o TCC com vocês no 4º período. Tu já traçou? Já falando, eu vou fazer o TCC com você. Aí lá o TCC comigo não é fácil não. Não, eu não quero não, fácil não. Já falei, até hoje a gente se fala. Quando ela quer dar uma aula lá pra turma dela, eu que dou. Olha aí, o network. Artigo, meu TCC foi com ela, o artigo publicado foi com ela. Ainda hoje a gente traça pesquisa para fazer. Tudo a gente faz. Era isso tudo que eu junto. também ia te perguntar, né? Porque assim, a gente também traz para vocês, pupilos amados, o quanto é importante termos um profissional de referência, né? Isso faz parte do que a Andressa já mencionou, do conhecimento. O conhecimento de como é a vida acadêmica, como é a rotina, e quando você entra, você tem a experiência de ter a vivência com um profissional. E que esse profissional vai poder te trazer uma luz, uma inspiração de como é que você vai atuar na sua vida profissional. Então, assim, isso transcendeu as portas da universidade e isso hoje continua e perpetua na tua vida profissional. Sem dúvida. Né? Hoje eu não dou mais palestras, cursos, porque realmente a rotina é bem pesada de treinador. Eu Mas acompanho. Sempre, tu sabe. 5h15, pode passar na frente da A Emitor. gente tá lá O trabalhando. box já tá aberto e o pessoal já tá aquecendo. O Iago já tá com seu microfone. É verdade. Mas mesmo assim, os professores que trabalham com essa parte, dão aulas e tudo, todos eles me chamam. Professora Vânia, professor Aureliano, que é hoje ele tá na Nassau, se eu não me engano, na Nassau. Iago, tô com aqui a turma do 5º período, quero que tu fale aqui de CrossFit pra gente. Eu vou lá e falo. Online, já fiz online em casa, já fiz lá. Professor que até nem me conhece, o professor Henry, nunca fui aluno dele, mas ele tem... Seu nome chegou até ele. Chegou até ele, cara, vou chamar esse... Agora, mês passado, dei uma palestra lá na Uninassal também, sobre eu só falo sobre CrossFit. Me só sei falar sobre CrossFit. Me Então, chama, tudo Iago, eu é quero isso. assistir. Pois vamos. Você sabe que eu faço educação física, eu dei uma pausa, mas eu vou voltar já em janeiro. Pois minha filha Foi uma acompanha pausa no Instagram. necessária. Sempre a galera tá chamando. Às vezes eu recuso por falta de tempo mesmo, mas até Olha aí, hoje, tá vendo? todo esse trabalho que eu fiz na universidade, até os professores falam: pai, Zago, você realmente cursou, você realmente quis aprender, Você vivenciou. você vivenciou, você brincou, você bebeu, mas você tava lá. Nunca faltou com sua obrigação. E de fato era assim. Eu até brinco com meus amigos, tinha 2 nerds na minha turma. Nerd mesmo, nerd. Daqueles que eu nunca fui. Nerd de não fazer nada, de estudar sempre, né? Não critico, mas, enfim, tava lá os 2 nerds. E eu sempre em primeiro lugar, e eles em segundo e terceiro. Eu primeiro, segundo e terceiro. Sempre. E uma vez eu entrei na sala e, assim, nos 3 primeiros períodos a gente saía bastante. A galera se conhecendo, Sim, né? aquele começo. Universidade. Cara, a gente Novo respiro, respiro, né? Do a ensino gente médio. bebia pra caralho, a gente saía. Quinta-feira a gente já tava na casa dos outros bebendo e tudo. Tinha balada dentro da universidade, a gente ia. Mas nunca deixei de estudar, nunca deixei do meu Mas compromisso. sempre tem uma vírgula, galerinha. É. Sempre tem E essa é responsabilidade. importante essa parte de você brincar. Você não precisa se fechar. É importante você brincar assim, né? Uns menos, outros mais, lógico, mas vai de acordo. Sabendo das consequências também. E eu me né? lembro uma vez eu entrei na sala e os 2 estavam conversando, né? Ele, rapaz, eu não entendo.
o Iago sai, bebe, não sei o que, tá sempre gente, sempre em primeiro lugar. Aí eu entrei assim na sala e bem na hora. Isso nunca vai sair da minha cabeça. Mas sim, eram alunos excelentes, lógico, e eu sempre fiquei... Fizeram o seu caminho e você fez o seu. Exato, fiz o meu. E mas aí... nunca deixei de brincar. Iago, uma coisa assim que eu quero te perguntar. Eu tô ouvindo a tua história e tá me vendo isso. A orientação vocacional é justamente a gente tentar encontrar as habilidades e ajudar o aluno a se conhecer para eles fazer uma escolha mais assertiva. Você tá trazendo pra gente que você teve uma trajetória em artes marciais, sim, várias habilidades que você desenvolveu e que você usa até hoje. Tá, escolhemos educação física, mas ao longo, você precisou fazer outra graduação, você precisou fazer outro curso, você precisou se reinventar de alguma maneira ao ponto de hoje, acho que só a graduação não dá aqui. O que você traçou? Quando eu entrei na educação física, eu não tinha ideia, não sabia nem que era CrossFit, né? Que hoje eu trabalho CrossFit, mas não tinha ideia, não existia ainda aqui. Sim. Mas eu queria trabalhar com a educação física. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não queria trabalhar em sala de musculação, por exemplo, né? O caminho óbvio era ser professor de artes marciais, né? Eu já estava no caminho já da faixa preta. Já tinha todos já os... tinha, né? Já dava aula, já era instrutor e tudo. Então, o caminho óbvio era esse. E o outro era de ser docente, né? De fazer concurso lá para a universidade. Sempre tive esse lado também, de gostar de ensinar. Eu adoro passar conhecimento, adoro falar em público, falar para a pessoa, adoro. Sempre gostei, seminário, o pessoal tinha medo de seminário, né? Na época, acho que todo aluno tem um certo medo. Sim, eu nunca tive, sempre gostei. Nem estudava às vezes pro seminário, eu chegava lá e falava, enfim. Sempre gostei de passar o conhecimento, de ensinar. E eu tinha esses viés de docência também. Até quando, acho que eu já estava no 7º ou 6º período, não sei, que foi quando o CrossFit entrou, né? E eu entrei de cabeça treinando CrossFit. Eu, cara, vou aprender isso aqui, vou ser professor disso aqui, vou ser coach, né? Que a gente chama coach de CrossFit. E lá tava abrindo o PS CrossFit na época, né? Não, você vai treinar para ser professor de lá. E assim eu fui. Quando eu terminei minha graduação, eu já estava meio que sendo estagiário de CrossFit, né? De professor de CrossFit. Já estava nessa área, já lá no PS CrossFit. Me formei, tudo, fiquei lá. E dentro do CrossFit, você precisa ter, se você quiser trabalhar com a marca, você precisa ter certas certificações, né? Já antes de me formar ainda, eu já comecei a especialização, né, para fazer a parte de fisiologia do exercício. Antes de formar, já comecei. No 8º período, já comecei. Podia lá, não, tá aqui a certificação, eu tava já no finalzinho, aí eu já emendei com a especialização. Não por obrigação, não por... tive que fazer, não, porque eu queria mesmo mais conhecimento. E fiz. Na parte de CrossFit, aí era obrigado mesmo a fazer a certificação para você trabalhar com a marca, né? Que CrossFit é uma marca. Você tem que trabalhar com ela, que é o CrossFit Level 1, né? Que é um certificado internacional da marca. Aí esse é um pouco caro, são $1.000, né? Na época era até, aspas, barato. Saiu na época por 3.500 mais ou menos. Quando eu fiz esse curso, já era para eu trabalhar no MTO. Sim. Já me chamaram para lá, um ex-aluno meu primeiro aluno de personal de CrossFit. Iago, eu vou montar um box e você vai lá comigo. Vamos lá. E já entrei já com esse curso já para comandar o box que eu tô até hoje. E tive que fazer essa certificação de primeiro por obrigação. Aí eu fiz o level 2, que esse já foi mais caro porque o dólar tá uma loucura, né? Foi agora ano passado que eu fiz. Recente, né? Foi início desse ano eu acho que eu fiz. O level 2 aí já foi uma bolada. Mas me preparei para isso, né? Tive que fazer, é uma educação continuada, são 4 levels. Então eu fiz o 2 e a gente vai... prosseguindo. Se você quiser trabalhar com a marca, você tem que se renovar nessas coisas. E nesse meio termo, de parte de CrossFit, já fiz vários outros cursos. Porque o CrossFit ele trabalha com a parte de ginástica, levantamento de peso e a parte do aeróbico, né? Do corrida e tal, remo.
E eu fiz 3 levels de levantamento de peso com o Fernando Reis, que é o nosso maior atleta. Vou fazer um de ginástica agora no final de outubro. E de level de CrossFit mesmo eu tenho até o 2. Então, essas especializações dentro do CrossFit. Aí que eu fiz para eu ser melhor no CrossFit. Para eu trabalhar, para eu ensinar melhor o meu aluno. Sim. Né? Aí já foi mais da parte mais profissional mesmo agora. Ser melhor custa caro em vários aspectos. Muito. Uma perguntinha que não quer calar, né? Hoje, quantos anos de formado? 2017, 6 anos mais ou menos. Certo. Nesses 6 anos, né, hoje já vivenciando o MTO, já com todas essa bagagem, e a família? Hoje, como é que teus pais te enxergam? Fala um pouquinho. Essa é a parte massa do processo todo, né? Desde quando eu comecei a mostrar os boletins para eles lá e tudo, me lembro que no final, na parte da solenidade mesmo, né? Foi o encerramento da placa. Sim. Encerramento da placa. Que a professora chamou lá e tal, falou do melhor aluno e tudo, média 9 e alguma coisa, que é o IRA, né? Que é o Índice de Rendimento Acadêmico. Foi o melhor aluno e tudo, não fui laureado porque eu não participei de um projeto lá de extensão, eu nem sabia que isso existia. Foi um vacilo meu. Não recebi a laurea acadêmica porque eu não participei desse negócio. Nossa. Enfim. Mas fui o melhor aluno da turma. Aí eu vi meu pai lá, cara que orgulhoso, tudo, publicou lá no Facebook. Meu filho formado na UFRP, em primeiro lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E desde então ele viu o meu sucesso. Na minha cabeça eu ainda estou só começando. Mesmo depois de 6 anos de formado, trabalhando 100% com CrossFit, na minha cabeça eu ainda estou só começando. Sim. E eles veem o meu sucesso, veem o quanto eu cresci. E eles hoje só dizem assim que não tem preocupação comigo. Eles, não, Ave Maria, o Iago é uma bênção, não tem preocupação. Eu sei que você tem a cabeça boa, eu sei que você tem planos pro futuro certinho, você trabalha muito. Eles veem isso e hoje eles são meus alunos. Eles treinam lá no MTO. Minha família toda, meu irmão, meu pai e minha mãe. Treinam que lá. Legal, levar a família pra dentro do... São meus alunos. Pegando esse gancho dessa tua fala, da pergunta da Luana, se pudesse deixar assim um direcionamento, uma mensagem para cada pai de aluno que vai fazer o vestibular. Justo. Aproveita o pai, gancho. o que você diria? Cara, eu acho que se eu tivesse... Não sei, porque as pessoas elas funcionam de maneiras diferentes, né? Uns funcionam bem com o incentivo e outros funcionam bem com a dúvida, com o questionamento, com olhar a oposição. Eu funcionei muito bem com a oposição. Durante um certo tempo. Você também não precisa ser sempre na oposição, né? Eu sei que é difícil um pai ver o filho fazendo um curso que... Hoje eu sei disso, né? Que não é tão conhecido, que não tem tanta... Que você vê que não tem tanta possibilidade assim, tão facilmente quanto uma medicina dessa da vida, um direito, de ser advogado e tal. Eu sou bem sucedido, me vejo muito bem hoje. Repito, tô só começando, mas me vejo muito bem hoje, mas eu trabalhei feito um desgraçado. Sim. Trabalhei, estudei pra caralho. E acho que em todas as profissões, não sei se tem outro caminho, não. Pra você mesmo realmente ser destacado, você tem que ser diferente dos outros. É uma ciência exata, né? Não você é tem a que ser profissão diferente. que destaca você. De forma nenhuma. É você que destaca. Claro que tem aquelas profissões que se você não fizer muita coisa, você vai ter seu dinheiro ali. Por exemplo, médico, se der, por pior que ele seja, eu acho, se der ali seus plantões ali, vai receber um dinheiro bom, né? E às vezes não precisa nem ser bom, só passar de pirona ali. Alguns, né? Que eu já passei. Acontece. Eu já passei por alguns. Tá lembrando, né, amiga? Que é complicado. Mas eu acho que os atuais estão bem diferentes. Bem diferentes. Eu convivo com ortopedistas na maior parte. Eu sou um atleta amador, né? E me convivo mais com ortopedia, com a parte de ortopedia. Eu vejo que quando eu comecei a querer me tratar com este povo, não, para de treinar, não sei o que, não sei o que. Hoje já é outra história. Opa, eu já conheço. A leitura já é outra. Já é outra conversa. O público mudou. O público ele tá mais exigente, mais conhecedor também de alguns aspectos. Exatamente. Então,
que vai fazer muito é a pessoa. E se ela tiver o incentivo dos pais, eu acredito que seja melhor. Tem mais chance de sucesso. Então, exato. Se você, pai, conseguir incentivar o seu filho, seja qual for a profissão dele, eu acho que tem futuro muito mais chances de ser melhor. Porque meu pai, quando ele começou, ele era contrário, né? Mas depois ele falou pra mim, rapaz, se meu filho for o melhor na profissão dele, ele vai ser bem sucedido. E é só proporcionar que isso aconteça. A família tem que proporcionar, meus pais fizeram de tudo para eu ter o melhor estudo. Eles não tinham a mínima condição de me colocar no colégio que eu estudei contigo. Era ruim, ficaram devendo e tudo, mas ele fez aquele sacrifício por mim de me botar na época no ângulo, né? Que era um dos melhores colégios na época, no integral, caríssimo na época. Enfim. Mas fizeram esse esforço e é você fazer valer a pena, não importa o curso que você vai fazer. Não importa, é você fazer realmente valer a pena. Ter o retorno. Eu tive... uma das maiores felicidades da minha vida foi eu conseguir dar meu carro pro meu pai, por exemplo. Acho que foi assim um momento que virou assim, cara, eu venci assim na vida. Volto a dizer, tô só começando. Mas eu Mas até essa etapa... Consegui que eu comprei um carro depois, quando eu comecei a trabalhar mesmo, aí meu pai tava precisando trocar o dele, não tinha condição, eu pegue. É satisfatório, né? Nossa, é bizarro. É bizarro. Merece até um brinde aqui com água, com café. Eu ainda também tô no começo. Mãe, espere seu carro aí. Não, disso foi pra mim ali, cara, que coisa boa. Consegui fazer isso. E como eu trabalho perto do meu lugar, eu fiquei de bicicleta. Peguei minha bicicleta, o outro carro tava com minha esposa. Na época a gente morava junto já, mas não era casados. E a gente tinha comprado, a gente tava com 2 carros. Aí eu, não, tá aqui. Não preciso não. Que legal. Bicicleta. Que legal. Aí depois eu comprei uma moto e tudo, aí divido o carro com a esposa, mas sem problema nenhum, com tranquilidade. E se isso não for ter um sucesso no seu trabalho, eu não sei mais o que é não. Sim, toda certeza. Verdade. Iago, eu tenho mais uma pergunta, Andressa. Pode anotar. A perguntinha: o que te diferencia? Assim, o que te faz ser um profissional tão especial? Qual é, assim, a sua carta na manga como profissional? O que te destaca como profissional? O que te faz ser esse Iago? Uma série de fatores, assim. Eu não me vejo tão diferente, assim, do universo. Mas eu tenho um senso de dever, de aprender sempre mais. No CrossFit, especialmente, é muito difícil você ensinar uma coisa que você não sabe. Você ensinar um movimento que você não consegue fazer. Que não domina. Que você não domina. É muito complicado você passar isso. Você fica inseguro. Você não consegue. Tem certas coisas, certos ângulos de corporal que você só vai conseguir saber se você tiver passado por ele na pele. É por isso que eu treino 100%. Todo dia eu treino e treino forte. Não para ser atleta, mas eu não tenho mais pretensão de ser atleta profissional. Nunca, não tenho isso. Mas, para mim, se eu não treinar, eu não ensino meu aluno da melhor forma. Aquele dicasinha ali diferencial que vai mudar o movimento do teu aluno, que vai dizer, rapaz, isso aqui mesmo mudou. Melhorei o movimento dele, melhorei o agachamento dele. Porque a gente chega lá de todas as formas, não sabendo agachar, chega sem mobilidade. Então, qualquer dica ali que eu dei, que você resulta numa melhoria na lata ali, é aquele momento que a gente espera. Sim. É você dizer, ó, faz isso e melhora na hora. É aquele momento que todo profissional espera na vida. De CrossFit. Massa, né? É sensacional. E eu não me acomodo. Profissionalmente eu não me acomodo de jeito nenhum. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou... Inclusive devia estudar mais. Ultimamente eu estou buscando um mestrado. Queria mais problema para minha cabeça, estou buscando um mestrado. Ainda não tenho mestrado na educação física em si aqui. Sim. Já fui atrás em São Luís, mas fui lá, inclusive, dei um bate-volta lá na UFMA. Fui aceito lá, carta de recomendação dos professores, mas ele falou, olha, é 1 ano morando aqui. Eu, eita porra, não vai dar.
Não dá pra eu sair agora do meu trabalho. Eu tava em ascensão ainda enfim, não tinha como. Sim. Tinha acabado de comprar meu carro. Não tinha como. Como é que eu vou pagar esse negócio? Ganhando uma bolsa de R$1.000. Mas agora dá, né? Aí não tem como. Olha. Aí fiquei aqui esperando. Aí tem um na nutrição, que minha esposa fez. Tem vários Casal profissionais de perfeito. educação física. Um educador físico e um nutricionista. Pra que melhor? E o mestrado de lá pode ser envolvido na área de educação física, né? Aí abriu agora, inclusive, eu até falei com os professores, mas tá saindo de educação física, eu vou esperar. Certo. Na fisiologia. Tudo no seu tempo. Eu vou esperar pra arrumar esse problema aí pra cabeça. Mas de cursos, de atualizações, eu tô Tudo sempre tu faz. fazendo, tô sempre fazendo e tô sempre treinando. Nunca parei de treinar. Uma lesão ali, o tacular que é normal, pra quem treina mais forte, Sim. mas eu não paro. Eu adapto o movimento. O CrossFit é lindo porque também você pode estar com a cirurgia no seu joelho, mas você consegue fazer outras coisas. Inclusive o Caio, que é o dono de lá, Sim. começou como meu aluno, foi colega de trabalho, hoje é o dono. Ele fez uma cirurgia no joelho e a recuperação dele foi com CrossFit, foi eu que fiz. Com CrossFit 100%. Então, o diferente assim que eu acho é porque eu realmente não me acomodo. Eu sempre estou treinando, eu sempre estou caçando alguma coisa, vendo vídeo não sei da onde, vendo os especialistas ali. Sempre estou atrás de alguma coisa na minha cabeça. Eu sou hiperativo, eu sou meio assim. Inclusive, meu início nas artes marciais foi por causa disso, hiperatividade. Olha aí. Com 5 aninhos de idade lá, minha mãe não estava me aguentando mais. Eu oriento algumas mães a procurarem. E eu entrei com 5 anos de idade, eu tinha hiperatividade e TDAH lá das contas. Hoje eu controlo bem, com tranquilidade. Tá suave. Com música e tudo. Dá pra controlar tranquilo. Dá. Mas eu tenho isso de não ficar quieto. A gente percebeu. E é isso, gente. Aqui quebrando mais uma ilusão de vocês. Se vocês acham que vão parar de estudar, Não Isso para. não vai isso não acontecer. existe, tá? Mas quando, só pra alegrar um pouco nossos coleguinhas Tô precisando. que vão aí entrar na vida profissional, acadêmica profissional, né? Quando você começa a parte de ensino médio, é muito conteúdo, é muito chato, é muito pesado. Né? Maçante. Uma Tem rotina. coisas que você olha que, pá, eu vou usar isso aqui pra que diabo? Pra que eu vou usar uma teorema de Pitágoras, não sei das quantas, fórmula de Bhaskara, que diabo é isso? Mas quando você se identifica com uma profissão e você realmente se identifica com ela, como eu me identifiquei com a educação física, com o que eu trabalho, você vai ter o prazer de estudar as coisas, você vai ter a necessidade, cara, eu quero aprender mais disso aqui. Sim. Você vai ter aquele prazer. Eu não gostava de estudar. Realmente eu não gostava. Eu não gosto de ler, por exemplo. Mas quando você trabalha com uma coisa e você quer ser o melhor naquilo, o seu sentimento de ser o Você vai melhor, ter que fazer um esforço. É fácil. você faz esse esforço, mas esse esforço vai ser natural. É natural, Sim, justamente. É natural e você vai estudar que não vai nem perceber. Eu me peguei lendo artigo. Meu computador é entupido de artigo que eu li. Oh, E é Entupido. fase, como a Andressa Na falou. época que eu sobre queria, isso. meu Deus do céu, não queria nem saber disso, não sabia nem o que era, não sabia nem A pesquisar. gente precisa, aluno, encontrar um sentido Exatamente. para o que a gente Eu está acho que fazendo. isso é o grande lance. É o grande É você lance. se encontrar numa profissão, num caminho para seguir, e tudo aquilo que você for estudar para aquele caminho vai ser prazeroso. Justamente. Aí vai. Parece difícil? Flui. Parece. E Mas é. não é. E é. Mas Em alguns momentos da vida Mas é. Em nada, alguns momentos nada que é fácil, gente. É assim, Prazeroso. é aquela coisa que a gente já tá Mas não seria batido de chato falar. se tudo Mas, fosse fácil. pois é. Seria enfadonho, né? Com toda Seria Tem que chato. ter uma dificuldadezinha pra poder dar. Tu não lembra de quantas a gente já compartilhou de vários Perrengues. perrengues? A gente pegava, infelizmente, aqui em Teresina, nas paradas de ônibus antigamente não tinham nenhum Cobertura. suporte, né? E a gente dividia Sombra do poste. a sombra do poste. Meu Deus. 1h da tarde, depois de Era assistir 1h30. 310 aulas. 1h da tarde, Cansado, com fome. e dividindo a sombra do poste. E hoje a gente divide uma mesa profissional. Certíssimo. A Olha, gente olha leva- onde chegamos. Olha onde chegamos. A gente levanta o peso do poste. Brincadeira. Hoje o sério. Iago levanta, certeza. Mas é isso, olha, foi Gente, que incrível, gostoso. Maravilhoso. Não, incrível a gente não pode usar mais.
Maravilhosa. Não pode usar mais. É incrível. Denúncia. Gente, ai, não vou falar. Agora a gente vai usar maravilhoso daqui pra frente, outros adjetivos. E é isso, maravilhoso a sua participação. Gente, acho que agregou agradeço. muito. É muito importante a gente ver a história, de como é que ela acontece, porque a gente vive numa perspectiva assim muito... Nossa, mas quando a gente coloca o pezinho no chão e vê como as coisas acontecem, muda totalmente. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu amei. A aluna... Pronto. Não, gente, assim, eu tô aqui maravilhada por vários motivos. Porque é um colega, é um amigo, é de muito tempo. Porque é uma profissão que vocês sabem, estão carecas de saber que eu grito para os 4 cantos do mundo que eu vou me formar em educação física. Entende? Laureada. Então, vou seguir o... Tá aqui, vou me inspirar no Iago. Olha porque aí. a tua fala me inspirou. Enquanto você falava, eu ficava pensando, cara, eu quero ser isso. Eu quero poder fazer diferente, né? Coisa boa. E ela vai, eu confio. Eu vou. Eu tenho um localzinho também, assim, já que eu quero, eu penso... Hoje, quando a gente tem mais cabeça, né? Fica um pouco mais fácil as coisas. Você fica. vai amadurecendo. No início a gente quer muito brincar e tudo. A gente pensa que... Tem que ter um pezinho no freio, viu? Com o futuro financeiro. Não sei. Eu me preocupava assim. Meus pais não tinham essas condições. Até quando eles vão conseguir me sustentar. Quando eu já comecei a morar com minha atual esposa, a gente começou a morar, a gente ia se casar, só que aí veio pandemia e tal, a gente ficou noivo um bom tempo, aí casamos, fizemos 1 ano agora de casado. Aí você tem contas pra dividir, você tem contas pra pagar. Eu já saí de casa muito cedo, morava com meu irmão muito cedo, então a gente sempre tem aquele deverzinho ali de pagar as coisas. E quando você tem obrigações, você muda a cabeça. Você vem, se sente mais responsável. Você muda a cabeça. Né? Então, devagarzinho as coisas vão fluindo, né? O que é importante da gente trazer uma fala tua lá do começo. Que você falou que você ia dando seus pulos, ia se virando. E é importante também que você, aluno, foque na vida acadêmica, mas que pense sempre assim, eu preciso desenvolver a minha habilidade de responsabilidade com alguma outra coisa. Isso é primordial. Isso é primordial. Eu comecei trabalhando com meus pais, comecei me virando na universidade, fazendo monitoria e tudo. Experiência tanto acadêmica quanto remunerada. Da vida ali mesmo. Então, pagava a parcela da minha moto, botava minha gasolina, bebia minha cerveja e tudo por minha conta. Galgando a independência. Exatamente. Foi de pouquinho, foi de pouquinho. E é sobre isso. E o Maurício tá dizendo que tava dar tchau aqui. Vamos ter que dar tchau. Quando é gostoso, quando o papo é gostoso, a gente fica até querendo mais, querendo bis. Mas quem sabe próximo ano, né, amiga? Estamos às ordens. Né? Parcerias, mala de crofts. Vamos lá fazer o treino. A Lona já era, foi na Lona. Todo profissional que vem aqui tem por obrigação dar uma deixar pra gente. Pode ir lá. Nós já temos a aula experimental tá feita. Olha aí, viu? Mas não, eu vou te eu não tô brincando, não. A aula experimental tá feita. E eu vou chamar o Maurício pra fazer a filmagem, a gravação. Vamos lá. E ele vai malhar. Ele tá dizendo que vai levantar peso. Tu vai levantar um carro, que eu vou botar pra tu levantar um carro. Convidados pra fazer uma aula experimental. Olha aí, show. Todos. Maravilhoso, é nóis. Então, um brinde aqui pra finalizarmos, né? E só pra reforçar. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo somando, contribuir, né? Com a vida de alguém. De algumas pessoas. Que não seja em educação física, que sejam em outras profissões, mas que tenham esse mesmo pensamento que eu tive. Show. Maravilhoso. Massa. Tô feliz. Eu também. E reforçando, vamos lá assistir, dar like, comentar as profissões que a gente já tem no nosso canal, tá? TV Colégio CPI. Temos esteticista, temos um médico, jornalista, fotógrafo e agora um educador físico, tá? Eu quero ver vocês comentando. Quero saber o feedback de vocês, tá? E a gente vai aguardar para a próxima profissão. Qual será, Luana? Aquele suspense gostoso, maravilhoso, que tem muito a ver com a gente, né? Uma profissão. Não, assim... eu tô rebelde, não vou contar quem será o próximo. Aguardem. E é isso, um beijo. Até mais. Até a próxima.